Glória a Deus, amém? Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui para aprender mais uma porção da palavra do Senhor. E a lição de hoje é a lição de número 6, aonde estaremos falando sobre o tema: o filho é igual com o pai. Amém? Hoje uma aula um tanto quanto importante para as nossas vidas também, para que possamos esclarecer algumas dúvidas, aonde será nesta noite, irmãos, refutado a questão do subordinacionismo. Alguns dizem que Jesus, ele é subordinado ao Pai, o Filho é subordinado ao Pai. E a realidade nós vamos aprender, algumas coisas. Jesus, ele é subordinado ao Pai não em essência, mas ele é subordinado ao Pai em função. Porque Jesus, ele teve uma função para poder exercer aqui na terra, tá? Então Jesus, ele foi subordinado ao Pai, não pela essência, mas por causa da função. E o título é: o filho é igual com o Pai. O texto áureo dessa noite diz assim: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, conforme Hebreus capítulo 1, o versículo de número 8. A verdade prática vai dizer para nós assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preso Maurício, abre a Bíblia em Salmo número 8, versículo de número 4. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para a irmã Regiane, abra para mim Amós capítulo 7, versículo 14. Irmã Cássia, está com a Bíblia, irmã Cássia? Entendeu? Abra para mim Mateus capítulo de número 23, versículos 30 e 31. Vamos lá, irmã Kelly. João capítulo 5, verso 18. 5, verso 18. Eu vou pedir para a irmã Sandra. João capítulo 16, verso 28. E eu vou pedir para a irmã Adriana. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 15. Presidente Maurício, Salmo 8,4. Irmã Regiane, Amós, capítulo 7, 14. Irmã Cássia, Mateus, capítulo 23, versículo 30 e 31. A irmã Kelly, João 5, 18. Irmã Sandra, João 16, 28. E a irmã Adriana, 1 João 4, 15. Amós é 7,14, né? 7,14, isso, irmã. Presidente, por favor, lê para mim Salmo de número 8, verso de número 4. Quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Amém? Aqui nós vamos ver, meus amados irmãos, que o salmista, ele fala a mesma coisa em palavras diferentes. Aqui, na verdade, o termo filho na Bíblia, ela indica muitas das vezes que é a mesma espécie do pai. O filho com o pai são a mesma espécie. Foi o que o presbítero Maurício ele acabou de ler. Tá? Então, aqui está dizendo que o pai e o filho são da mesma espécie. Irmã Regiane, Amós 7,14. E respondeu Amós e disse a Amazia: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro. A minha Bíblia está meio esquisita, hein? Boeiro. Aqui, ó. Boeiro. É boieiro. É boeiro, né? É boieiro mesmo. É cultivado de sicômoros. Mas é só 14, né? Só 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro,
e cultivador de sicômoros. Amém? Então nós vamos ver aqui que a expressão bíblica, os filhos dos profetas, equivale à mesma expressão de os profetas. Ou seja, ele estava dizendo que ele não era um filho de profeta. Mas você sabe que Amós ele foi um profeta, sim ou não? Usa esse aqui, presbítero, então eu vou usar o com fio. Espera aí que eu vou pegar o com fio. Glória a Deus, amém? Estamos escutando? Amém. Vamos lá então. Irmã Cássia, lê para mim Mateus 23, versículos 30 e 31, por favor. Se puder usar o microfone, irmão, por favor. Só gaveta, hein? Dá de novo, não tem problema não. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nosso pai, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Então aqui a palavra filhos, tá? Ela indica também a mesma índole. A palavra filho indica também a mesma índole, ou seja, que são a mesma coisa. Tá? Por que esses textos nós estamos lendo? Porque aqui o tema hoje é que o filho é igual com o pai. Tá? Igual com o pai. E está falando aqui na questão da sua essência. Tá? Porém, a Bíblia está mostrando para vocês alguns textos que falam acerca do que da humanidade. O filho com o pai e o pai com o filho são a mesma coisa, humanamente falando. Assim é Deus com o filho. Né? Espiritualmente falando, eles são a mesma essência com funções diferentes. Vamos lá. João 5,18, irmã Kelly. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Fazendo-se igual a Deus. Jesus é Deus. Tá? Então, quando ele falava, os fariseus, os saduceus, eles não aceitavam, porque eles não olhavam Jesus como um Deus, na verdade, eles olhavam Jesus como apenas um profeta. Então eles tiveram muita dificuldade, por isso eles não aceitaram a Jesus como Messias enviado pelo Pai. Tá? Porque para eles Jesus era um profeta comum como qualquer outro que veio naquela época. Tá? Mas biblicamente, quando a irmã Kelly leu aqui João 5,18, mostra perfeitamente que Jesus era como o Pai, era como Deus. Tá? Então não temos como negar isso, porque a Bíblia está falando, não somos nós, não é o marido que afirma, não é a igreja chacal que afirma, é a Bíblia que afirma que Jesus ele era como o Pai. Irmã Sandra, João 16, 28, por favor. João 16, 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Olha só, Jesus aqui ele refere-se à sua origem divina. Eu vim de onde? Ele falou, eu vim do Pai. E agora está falando que ele está voltando para onde? Para o Pai. Ele está voltando para casa. Tá? Então fica bem claro aqui que Jesus como filho, ele refere-se à sua origem divina. A mesma essência e natureza do Pai. Tá? Então não temos, é irrefutável isso, irmãos. Não temos como dizer que Jesus ele não é como Deus. Que Jesus ele não é como o Pai. Tá? Então, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles são uma essência. Então, a mesma forma que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? Não tem nenhum maior do que o outro, porém cada um na sua função. Cada um tem uma função específica no agir, né, no trabalhar no nosso meio. Vamos lá para 1 João 4,15, por favor, irmã Adriana. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o que está escrito aí, irmã Adriana? É o Filho. É o Filho De Deus. de Deus, aí vai falar o que depois? Deus está nele e ele em Deus. Aqueles que não afirmam, irmãos, que Jesus não é Deus, não tem como dizer que essa pessoa é do Senhor. Tá? Então a pessoa que nega, né, a deidade de Jesus,
ele está negando ao próprio Pai. Ele está negando ao próprio nosso Deus maioral. Ok? Então ficou bem claro aqui nessas leituras nós fizemos essas 6 leituras, acerca de que Jesus, ele é como o Pai. Né? Lógico que nós temos texto que está falando, humanamente falando, do homem para o filho do homem, mas mostrando que a mesma forma da mortalidade do Pai, o Filho também é. Tá? Da mesma forma em que o Filho é como o Pai é como o Filho. Da mesma forma que os pais profetas eram, né? Os filhos profetas também eram. Tá? Então, dizendo assim, nós podemos ver que aqui tanto o Filho como o Pai, tá? Eles são iguais. Tá? A Bíblia ela é repleta de textos que testificam e que mostram para nós essa verdade. A leitura bíblica em classe, em nome de Jesus. Vamos lá, irmã André, lê para nós, irmã André, por favor. Está em João capítulo 10, do versículo 30 ao 38, são 8 versículos apenas. Lê para nós, irmã André, por favor. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela a blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfêmias. Porque disse: Sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Então aqui nós vamos ver, meus amados irmãos, que os judeus, na verdade, eles não aceitaram a Jesus como Messias. Eles não aceitaram a Jesus como o enviado do Senhor para poder salvar o povo. Então, em todos os momentos, os judeus, você vai observar o Evangelho de João, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Em todos os momentos, eles tentam, de qualquer forma, matar a Jesus. Né? Inclusive, eu acho que vocês já se lembram, alguns irmãos que vão se lembrar de uma pregação que eu preguei, Jeremias capítulo 1, e eu falei acerca de que Jesus, ele não foi morto, porque Jesus, ele cumpria o propósito do Pai. Jesus, ele não foi assassinado porque ele estava debaixo do propósito do Pai. Né? Então, você vai ver que em todo o tempo, eles tentam matar a Jesus. Se você for ler capítulo 7, 8, 9, 10... de João, você vai o tempo todo eles querendo matar, querendo pegar Jesus no contrapé, quando levaram aquela mulher, aquela adúltera, né, para Jesus julgá-la, né, querendo pegar Jesus no contrapé, porque a realidade, quando cai em adultério, quem deve ser morto é o casal, os dois que estavam no adultério, mas eles levaram somente a mulher. E Jesus naquele momento disse para o povo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o povo sumiu, porque eles sabiam que eles estavam errados da forma que estavam fazendo. Então nós vamos observar que em todo o tempo, esses judeus, os fariseus, os saduceus, eles têm o tempo todo, né, dizer que Jesus, ele é um falso profeta, que Jesus, ele é isso, que Jesus é aquilo. E nós vamos observar que no século atual em que nós estamos vivendo, ainda existem pessoas que se levantam contra o nosso Senhor Jesus, dizendo que Jesus não é ninguém, que Jesus não é nada, que Jesus é um profeta, ou que até mesmo dizem que Jesus é um falso profeta, né, nos dias atuais que nós estamos vivendo. Quem são eles? Os islâmicos. Eles não recebem Jesus como o Senhor e Salvador. Quem são eles? Os testemunhos de Jeová. Né? E nós vamos ver aqui que vai ter um texto implícito no final, que é interessante para nós, podemos até mesmo os testemunhos de Jeová, que para os testemunhos de Jeová, Deus para eles é só Jeová. Jesus é apenas mais um, né? Mais um Deus. Tá? Então para eles Jesus não tem tanta importância como Jeová tem para eles. Tanto é que eles são testemunhas de Jeová, né? Do Deus Yahvé. Então nós vamos ver que particularmente eles fazem uma confusão tão grande, os testemunhos de Jeová,
que nós vamos observar que eles acabam acreditando não somente em Jeová, mas em vários deuses, né? Pela confusão que eles fazem, né? Por não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas, tá? Mas nós vamos estar, no decorrer de toda essa lição, nós vamos estar entendendo e compreendendo melhor. Vamos lá, a introdução. A introdução diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Tá? Escriturístico, irmãos, é um adjetivo que significa relativo às Sagradas Escrituras, tá? E também o que está falando e explicar com sólidos fundamentos bíblicos, tá? É a mesma coisa, ok? Vamos lá. Primeiro, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Então nós vamos tratar agora a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. E o primeiro subtópico nós vamos ver sobre a ideia de filho. Amém, mamãe? Lê para nós, por favor, a ideia de filho. Por favor. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete. Esse pensamento, em outras palavras, a ideia de homem mortal é repetida em Filho do Homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23, versículos 29 ao 31. Mateus capítulo de número 23. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Isso, 23, capítulo de número 23, versículos 29, 30 e 31. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Amém? Então, com essas palavras dos próprios profetas, testificando acerca dos vossos pais, eles literalmente, eles confirmam que eles são como os próprios pais, que os filhos são como os próprios pais, que é o que essa lição de hoje ela vai falar. Logicamente que aqui está falando acerca dos profetas, mas nós vamos mostrar também que Jesus e Deus, na sua essência, eles também são um com o outro. Por isso que, biblicamente mostrando, se nós como humano, nós somos considerados da mesma essência de nossos pais, quanto mais ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também são da mesma essência. Por quê? Humanamente falando, Deus ele se encarnou como Jesus, mas em espírito falando, Jesus Cristo com o Pai, eles são a mesma essência espiritual. Não temos como fugir disso, não temos como fazer uma desligação de que Jesus é uma pessoa de um jeito e Deus é de outra forma. Não, eles são iguais em essência, têm os mesmos poderes de onisciência, onipotente, são os poderes, atributos dados a eles. Tá? Somente eles têm, nenhum ser humano tem, a não ser os nossos senhores.
Então aqui quando nós lemos, que foi lido aqui, na ideia de filho, que o conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Foi o que nós lemos aqui em Mateus 23, versículo 29 ao 31. E uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então esse paralelismo é a mesma coisa. Não há diferença entre o pai e o filho. É isso que a Bíblia está falando para nós no Salmo 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinônimo, né? É a mesma coisa de sinônimo, né? Em que o poeta diz algo e em seguida ele repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. São a mesma coisa, né? Que ambos são mortais, ambos são iguais. Tá? Então, o outro exemplo que nós encontramos nas palavras de Jesus é: assim vós mesmos testificais, foi o que nós temos aqui em Mateus 23, 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. São a mesma coisa, né? Quer que eu fale no português? Farinha do mesmo saco. É igualzinho, né? Igualzinho. E queremos dizer em que na questão, né, da sua humanidade, da sua forma de ser, são iguais, né? Assim como o Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Jeová, né, ele é como o nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo é como o nosso Pai. Então não há diferença. Então aqui nós vemos que a ideia de filho, né, mostrada aqui na Bíblia, tanto em Salmo 8, versículo 4, Mateus 23, versículos 29 ao 30, se nós observarmos, meus amados irmãos, não tem como nós fugirmos de que o pai e o filho, né, a questão de filho aqui, sejam diferentes, né, como mesmo os próprios judeus, os fariseus aqui, eles mesmos se comparam. Se nós fomos da época dos nossos pais, nós não teríamos feito o que os nossos pais fizeram, né? Então, nós vamos ver, meus amados irmãos, como estava escrito: assim vós testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Tá? Agora foi lido no 23, né? Deixa eu aqui, mais uma vez. E diz aí: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Não associaria, porém, são a mesma essência com os seus pais. Tá? Então, aqui a questão, eles se consideram filhos desses homens, assim como Jesus também ele considera filho do Deus Altíssimo. Ok? Então nós vemos aqui, fica bem claro que a Bíblia nos ensina acerca do relacionamento pai e filho. Né? Pai e filho, tanto humanamente falando, como espiritualmente falando, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eu não entrei em texto, mas na frente nós vamos falar de vários textos que o próprio Senhor Jesus, ele fala diante de Deus, né, que Deus, ele é o Pai e ele é o Filho. A Bíblia está repleta de textos falando dessa forma. Porém, nós vamos observar que alguns religiosos, eles isolam algum texto para dizer que Jesus, ele era menor do que Deus. Que Jesus, ele não era como Deus. Que Jesus, ele era diferente de Deus. Né? E isso não é uma realidade, não é o que a Bíblia nos diz. Por quê? Muitas pessoas usam versículos isolados, isolam o versículo para poder dizer que Jesus, ele era menor do que Deus. Ele não é. Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são iguais. Tá? Eles são iguais em atributos, em essência. Agora, diferentes sim em personalidades. Diferentes sim em quê? Em funções. Qual foi a função do Pai? O Pai, ele foi o Criador, sim ou não? Ele foi o Criador dos céus, da terra, de tudo que há sobre a terra. Qual foi a função de Jesus? Jesus também estava na criação? Estava. Mas Jesus ele teve uma outra função específica. Qual foi a função de Jesus? Salvar a humanidade. Jesus ele veio para salvar a humanidade. Por isso que João 3,16 diz para nós que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, quando ele veio à terra, humanamente falando, ele veio com uma função, com um propósito, com um objetivo. Qual era? Salvar a humanidade. Então Jesus, ele despiu-se da sua glória, como os vários textos nos falam, que Jesus ele deixou a sua glória, tá? Mas ele não, meus amados irmãos, em forma alguma, ele deixou de ser Deus. Ele despiu-se da sua glória, mas ele continuou sendo Deus. Lógico que humanamente falando, ele não usufruiu dos seus poderes, porque senão o plano de Deus se frustraria. Jesus então, ele não usufruiu dos seus planos, mas ele nunca deixou de ser Deus. Tá?
Ele nunca deixou de ser Deus. Aí você pode dizer, em vários momentos você viu que Jesus, ele revela os pensamentos dos fariseus? Porque arrazoais no vosso coração, ele diz assim para os fariseus. Lógico que aquilo ali acontece no dia de hoje, acontece sim ou não? Não tem hoje profeta que Deus usa dessa forma, através da revelação do Espírito Santo? Né? Eis que Deus manda te dizer assim, não tem profeta que faz isso? Tem, eu creio que ainda Deus age dessa forma. Lógico que tem uns profetas aí que exageram um pouco, né, irmãos? Tem uns profetas que exageram muito aí, meus irmãos, e é triste a gente ver de pessoas que trabalharam com eles e dizer revelações que são revelações não reveladas por Deus, mas revelações reveladas por investigações de redes sociais, por conversas, né, e acabam ali usando o nome de Deus para as revelações. Isso é um perigo, tá, irmãos? É um perigo. Toma muito cuidado, toma muito cuidado. Ok? Até aqui tudo bem? Entendemos então a ideia de filho, né? Humanamente falando, o filho com o pai são as mesmas essências no sentido de humanos, assim como Deus, espiritualmente falando, Deus Pai com Deus Filho, são também a mesma essência. Jesus era filho de Deus. Jesus é filho de Deus, na verdade. Ele é filho de Deus. Ok? Vamos para o 2. Agora nós vamos entrar na parte teológica, o significado teológico. Vamos lá, irmão Fernando, lê para nós, irmão Fernando. Indica igualmente igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez. Deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é o seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Então, teologicamente falando, meus amados irmãos, fica bem claro quando nós fazemos aqui uma exegese do texto, nós conseguimos enxergar a declaração do Senhor Jesus. Fica claro, irmãos, eu saí do Pai. Ele diz que eu saí e vim de Deus, conforme João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai, conforme aqui João 16,28, né? Inclusive que foi lido logo no início pela nossa irmã Sandra. Então fica bem claro, meus amados irmãos, não temos como nós negarmos isso, até mesmo teologicamente falando. O que é teologia? Eu já deixei bem claro aqui que muitas pessoas são contra a teologia. Porém, irmãos, a teologia é algo muito importante para a nossa vida, porque ela vem da palavra theos e logia. Theos de Deus, logia, irmãos, de estudo, o estudo de Deus. Uma igreja que não gosta da teologia, ela está dizendo que ela não gosta de estudar sobre Deus. Tá? Então a teologia, ela não te faz melhor e muito menos mais inteligente que as outras pessoas. Mas a teologia, ela abre a sua mente, abre um leque na sua mente, para você compreender melhor as funções do que a Bíblia está dizendo, toda a exegese hermenêutica que a Bíblia ela traz para a nossa compreensão. Então ela abre a sua mente para compreender melhor. Às vezes eu falo aqui para você, né, exegese, hermenêutica, talvez você fique meio perdido que isso. São linguagens, né, que nós vamos tratar teologicamente falando. Na exegese, na verdade, é a arte de interpretar texto. E faz importância, meus amados irmãos, a gente fazer uma boa interpretação do texto para que a gente possa entender melhor. Então, por várias vezes a gente lê, às vezes, e não compreende, porque não conseguimos fazer uma boa interpretação do texto. Por exemplo, às vezes eu já vi muitas pessoas usar errado, assim como eu também já usei, né, o termo de muitas vezes, de muita forma errada. Lá em Filipenses 4,13 diz para nós que posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é isso que a Bíblia diz? Eu por várias vezes usei esse versículo para justificar os meus erros. Para me justificar os meus erros. Então eu faço, não, eu tenho Deus no coração e eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho Deus no meu coração. Aí quando eu estava no período da minha conversão, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi para poder justificar os meus erros, os meus pecados.
Ah, se eu tenho Jesus no coração, então eu posso fumar, eu posso beber, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ou seja, eu peguei um versículo e isolei ele. Eu isolei para justificar o quê? Os meus erros. Isso chama ex-exegese. É você usar um texto para justificar os seus erros. Tá? É justificativa de erros. Então, o que na verdade esse texto diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, não é isso. Aí você tem que ir para o contexto. Aí a exegese traz para nós a explicação do texto. Qual é? Aí você vai ver lá Paulo dizendo, lá para a igreja de Filipos, o quê? Aprendi a ter fartura como a ter escassez. Aprendi a passar frio como a ter com que me cobrir. Aprendi a ter isso como a não ter aquilo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que quer dizer? Eu posso tanto a ter comida como passar fome. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Independente do que eu estou vivendo neste momento, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então nós precisamos fazer uma boa interpretação do texto. Tá? Então por isso que a teologia ela traz essa questão para a melhor compreensão da sua palavra. E quando nós vemos aqui, irmãos, teologicamente falando, não tem nem muito o que forçar o texto para nós entendermos aqui o que foi lido aqui. João 8,42. Eu saí e vim de Deus. Temos dificuldade de compreender isso, irmãos? Não tem. Agora, como que as pessoas distorcem esse texto para justificar os teus erros, as suas linhas de pensamento? Olha só João 16,28 que a irmã Sandra leu. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Que dificuldades temos isso de compreender? Né? Aqui, quando nós falamos um pouco da Trindade, a gente não consegue enxergar duas pessoas aqui? O próprio Filho falando acerca do Pai, que veio do Pai, né, para o mundo, e agora vai deixar o mundo e vai voltar para o Pai. Nós vemos duas pessoas falando aqui. Tá? Então nós já vemos aqui na questão da Trindade, essa questão do unicismo, que é um só Deus, não tem como, irmãos, foge totalmente da palavra do Senhor. E aqui nós vamos mais uma vez entender e compreender sobre a questão de Deus Pai e Deus Filho. São diferentes somente em personalidades, mas em essência são a mesma pessoa, um Deus com três personalidades. É isso que muitos dos unicistas eles não compreendem, eles não entendem. Para eles nós somos, na verdade, irmãos, idólatras, que adoramos a três deuses. Para eles nós adoramos o Deus Espírito Santo, nós adoramos o Deus Jesus e adoramos o Deus Pai. Então para eles nós adoramos dessa forma. Mas isso não é uma realidade. Em todo o tempo nós vemos a ação da Trindade, né? Ao mesmo tempo ali quando Jesus ele é batizado, né? Nós vemos ali a ordenança de Jesus acerca da forma do batismo, lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, né? Batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos, né? Então, não tem como a gente fugir. Lógico que tem alguns textos que nós vamos para frente, né? Em Atos nós vamos ver alguns textos falando assim, batizar em nome de Jesus. Batizar em nome de Jesus. Então para eles só existe o Jesus. Então nós vamos observar, meus amados irmãos, que quando, né, os locutores estão falando no sentido de batizar em Jesus, está falando batizar na lei de Jesus, batizar na forma batismal que Jesus ele estipulou, que está em Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando. Só que eles pegam achando que tem que batizar no nome de Jesus, somente no nome de Jesus, e isso é um erro. Então, o batismo que é feito somente em nome de Jesus é um batismo errado. Então, o batismo correto é por imersão, que ele simboliza literalmente a morte da velha natureza, e quando a ressurreição, quando levanta uma ressurreição da nova natureza, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Senhor Jesus, ele escreveu em Mateus 28, versículo 19. Então fica claro aqui, meus amados irmãos, né, teologicamente também falando, que a igualdade da natureza, né, ou seja, a mesma substância entre Jesus, né, Filho, e Deus Pai, são da mesma substância, não temos como, né, nós negarmos a isso. Ok até aqui? Tá tudo bem, moçada? Quando se faz a oração, o ideal sempre que se termina a oração, entregar em nome de Jesus, né? Não é necessário que toda vez faça
a oração no final falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, É necessário que se fale em nome de Jesus. em nome de Jesus. Porque todas as coisas são feitas em nome de Jesus. Ah, então. Tudo é em nome de Jesus. Jesus é quem cura, é o nome de Jesus quem cura. Tá? É o nome de Jesus quem muda situações, é o nome de Jesus que expulsa esses demônios. Tudo é no nome de Jesus. Por isso que toda oração que nós fazemos no final, nós fazemos tudo em nome de Jesus. É porque, no caso, seria significando que Jesus é o caminho, no caso. O caminho, a verdade e a vida, porém, biblicamente falando, abra comigo em Mateus capítulo 10. Aqui nesse caso não é uma oração, mas é quando Jesus ele manda os discípulos em missão. Olha só. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, vamos ler aqui a partir do versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Peraí. Isso. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino do céu. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é operar do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem vos escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque a eles vos enganarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serei até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e eles aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará ao irmão à morte, e o pai ao filho, os filhos levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa de quê? Do meu? Mas aquele que perseverar até o fim? Amém? Então tudo é no nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão demônios. Tá? Em meu nome operarão milagres, né? Maravilhas. É no nome do Senhor Jesus. Por isso que toda oração, quando nós finalizamos ela em nome de Jesus. Tá? Não precisamos orar, tá? Em nome do Espírito Santo. Não precisamos orar em nome, né, de Deus Pai, mas nós oramos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus há todo o poder. Tá? Então é no nome de Jesus. Por isso que a finalização de toda oração, nós não finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no nome da Trindade, mas em nome de Jesus. Porque quando nós estamos pedindo algo para Jesus, ou nós estamos buscando por uma cura, ou nós estamos procurando por uma solução de problemas. Sim ou não? Não é isso que nós estamos apresentando de Jesus? Então é para Ele. É no nome dEle. É por Ele que nós somos curados, é por Ele que nós somos abençoados, é por Ele que nós somos sanados dos nossos problemas. Então por isso que toda oração finaliza-se no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Ok, Marcelo? Tá, então tudo que você apresentar tem que ser o nome de Jesus. Sim, manda. Onde está aquela, sabe onde fica na Bíblia aquela oração do texto do exemplo? Mateus capítulo 6.
Mateus capítulo de número 6, versículo 9 em diante, vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória para sempre. Amém. Ok? Essa oração que você está falando? Isso. Essa é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Tá? A oração do Pai Nosso. Então nós vamos observar, irmãos, a importância de que tudo que nós pedimos é no nome de Jesus. Não precisamos pedir no nome do Espírito Santo, tá? Até mesmo porque, como eu falei, eles são iguais em essência, mas diferentes em função. Hoje, qual é a função do Espírito Santo? Quem sabe? Consolador. Consolador. Mas o que ele está fazendo hoje aqui na Terra? Além de nos consolar. O principal papel do Espírito Santo está lá em João 16. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a principal função do Espírito Santo hoje na Terra. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz lembrar todas as palavras que Jesus ele pregou aqui na Terra. É o Espírito Santo quem faz nos lembrar. Você viu o texto que nós lemos aqui no capítulo 10? A própria Bíblia diz para nós que dependendo do local, dependendo da hora, nós não devemos nos preocupar com o que haveremos de falar, porque o próprio Espírito Santo vai falar por nós. Amém? Então isso é importante nós entendermos. Por isso que eu falo, cada um com a sua função. Então nas nossas orações, nós não precisamos pedir no nome do Espírito Santo, mas nós pedimos no nome do Senhor Jesus, que é por Ele, é para Ele, né, que nós devemos pedir. É pelo nome do Senhor Jesus, ok? Esclareceu? Sim. Glória a Deus. Vamos lá, terceiro. O Filho é Deus. Vamos lá, outra pessoa lê para nós. Irmão Cazu. Lê para nós, irmão Cazu. O Filho de Deus. O Filho é Deus. Isso. Filho de Deus é uma expressão bíblica para refletir-se a relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas o Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E o mais crucial, pois, é a citação direta de Salmos. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Que história é essa? Ó Deus, versículo 7, está ungido o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado algumas rabinos desde a antiguidade, mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é pura. Amém? Plural. Olha que interessante. Abra comigo em Salmo 45. Nós vamos ler o Salmo 45, versículos 6 e 7. Foi o que foi lido aqui. Mas para que você possa abrir sua Bíblia e você ver
como está escrito na palavra de Deus. Você consegue também abrir em Hebreus e deixar marcado, capítulo 1, versículo 8 de Hebreus. Abra primeiro em Salmo 45, versículos 6 e 7. E abra também em Hebreus 1:8 e fica segurando na página para a gente poder estar lendo aqui e trazer alguns esclarecimentos para você. Salmo 45, versículo de número 6, o versículo 7. E Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Todos encontraram, amém? Olha só o que diz o Salmo 45, versículo 6 e o versículo 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Agora olha o 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Como assim? Como que Deus ungiu Ele mesmo? Não é o que dá para entender aqui? Deus, olha só, no versículo 7. Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Como que Deus ungiu a Deus com óleo de alegria? Aí, para que nós possamos compreender e entender o que o salmista está dizendo, a resposta está lá em Hebreus 1:8. Olha o que Hebreus 1:8 vai dizer para nós. Ok, abriu? Hebreus 1:8. Lá no final, quase no final da Bíblia. Voltando, vai ter Apocalipse, né, vai ter Filemon, vai ter 3ª, 2ª, 1 João, 2ª, 1 Pedro, vai ter Tiago, depois Hebreus. Voltando, tá? Eu estou falando de trás para frente, tá, irmãos? Ok? 1:8 diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas quem diz aí? O Filho. Então, quando a Bíblia diz ali para nós em Salmo 45, versículo de número 7, Deus, vamos lá ler lá de novo para não perder, para não errar. Salmo 45, versículo de número 7, diz assim: Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Então aqui nós vamos vendo que o próprio Pai está ungindo o Filho. O próprio Pai ungindo o Filho. Então aqui não tem como nós negarmos, meus amados irmãos, não temos como nós negarmos que o Filho de Deus, aqui lógico é uma expressão bíblica para referir a relação entre Filho ungido com o Pai, não temos como nós negarmos a divindade do Filho também. Porque aqui o próprio salmista, ele está dizendo que Jesus também, ele é Deus. Que Jesus, ele é Deus como o Deus Pai. O Deus Filho é como o Deus Pai. Então, a questão da essência entre Deus Pai e Deus Filho, eles são idênticos, são iguais, não muda. Agora, a personalidade sim. A sua personalidade, né, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua função, são diferentes. Não são 3 deuses, mas é um Deus com 3 personalidades, com 3 funções, cada um com sua função. Né? Então nós não temos como negar que Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele é Deus. O próprio salmista, ele afirma aqui, né, quando nós vamos ver aqui em Hebreus 1:8 também, nós vemos que Jesus, ele também é tratado como Deus. Tá? Cristo, está escrito Cristo, né? Tá, então, irmãos, não temos como nós negarmos que Jesus, mesmo ele sendo filho, tá, nós não temos como negar que Jesus, ele não é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ok até aqui? Podemos seguir? Tá, irmãos? Não vai sair daqui com dúvida, não. Vai perguntando se você sentiu aí que tem algo que você não entendeu. Fala, não, peraí, não entendi. Né? Para, a gente vai explicar melhor para você poder entender, compreender. Vamos lá para o 2, então? A heresia do subordinacionismo. Tá? Então nós vamos falar de um determinado homem chamado Orígenes,
né, irmãos, que muitos se apoiaram na sua tese, na sua teoria, né, e nós vamos ver, irmãos, que muitos erraram, né, a partir do momento em que tomaram esse pressuposto, né, de definição, acabaram pecando, acabaram errando. Vamos lá então para a heresia do subordinacionismo. Lembrando, irmãos, que aqui eles vão defender a questão de que Jesus, ele era subordinado a Deus. Que Jesus, ele era menor do que o Deus Pai. O Filho era menor do que o Deus Pai. E isso não é realidade, como eu falei no início, né? É até algo que eu queria que você escrevesse aí. Que está Jesus, em questão da subordinação, não é na questão de essência, mas é na questão função. Tá? Ele era subordinado em função, mas em essência não. Em essência ele era igual. Em essência, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são iguais. Tá? Então a subordinação não é em essência, mas é em função. Cada um com a sua função. Tá? Então você grava aí, você anota aí em nome de Jesus. Tá? Vamos lá para o 2, a heresia do subordinacionismo. Primeiro, Orígenes. Cadê? Vamos lá, alguém que vai ler para nós. Lê para nós, meu amigo, por favor. Orígenes, o subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. Os monarquistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas os Orígenes foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Amém? Então, irmãos, a teoria de Orígenes, meus amados irmãos, era o quê? Ele defendia que o quê? O Espírito Santo era subordinado a Jesus. Jesus, ele era subordinado ao Pai. E quando nós vamos ver a Bíblia em todo o tempo, não há essa diferenciação de subordinação. Na verdade, os três são iguais em essência, como foi lido aqui já no final. Eles são iguais, as três pessoas da Trindade, eles são iguais em essência, não é subordinação. Há uma diferença na questão de funções, como eu falei. A função sim, mas em essência não tem diferença entre os três. Tá? As mesmas características que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo ele tem. Por quê? Eles são um só. Eles são um só, então não temos como nós mudarmos isso. Então, Orígenes ele defendia essa questão do subordinacionismo, em de que Jesus ele era subordinado ao Pai e que o Espírito Santo era subordinado ao Espírito Santo. Então, isso, meus amados irmãos, nós vamos observar que isso aqui é uma forma errônea de interpretar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós vamos interpretar algum texto bíblico, quando nós colocamos o nosso sentimento na interpretação do texto. Entendamos uma coisa, que a própria Bíblia, ela interpreta por si próprio. A própria Bíblia, ela fala por si próprio. As nossas dúvidas, se você for ler, por isso que quando um pregador ele vai pregar, ele não deve apenas estudar textos isolados.
Ele não deve apenas pegar aquele texto que ele pensa que defende a sua ideia e usar ele. Ele às vezes pode até usar ele, mas quando vai ver, meus amados irmãos, o seu contexto não tem nada a ver com aquilo que ele defende. Então, o isolamento de um texto, meus amados irmãos, é uma desculpa, é um pretexto para se tornar uma heresia. São pessoas que pregam heresias. Por que hoje nós estamos vendo muitas igrejas, meus amados irmãos, heréticas? Porque são igrejas que não buscam verdadeiramente a essência da palavra, mas pegam um texto isolado para justificar a linha de pensamento. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a, principalmente, ser corrompidos por líderes espirituais, vamos dizer assim, que isolam textos para justificar a sua linha de pensamento. E está cheio, irmãos. Está cheio hoje no mundo. Está cheio no mundo. Hoje, por que muitas igrejas estão abertas no mundo todo? São pessoas que não concordam com a sua liderança. Não concordam com a sua liderança e acabam montando a sua própria igreja, porque eu quero montar a minha linha de pensamento. Não é a linha de pensamento do meu pastor. Né? Por exemplo, aqui está falando sobre a questão de subordinação. Jesus, ele não era subordinado a Deus, porque ele era a mesma essência. Jesus, ele é Deus. Agora, é diferente daqui de nós. Vamos falar no mundo eclesiástico aqui. Nós somos subordinados ao pastor presidente, ao pastor Haroldo. Ele é o pastor da igreja. Deus colocou ele, nós somos representantes dele aqui na cidade de Itacaoca. Tá? Eu sou um representante dele, eu sou um subordinado a ele. Quando ele falar que não, é não, e acabou a história. Né? E você viu algum momento a Bíblia falando que Deus falando para Jesus, não é fazer isso? Você viu Jesus falando alguma coisa para o Espírito Santo, não é fazer isso? Muito pelo contrário, o próprio Jesus falou assim, enviarei um outro Consolador que testificará de todas as obras que eu fiz aqui na terra. Então, a subordinação, né, quando nós somos subordinados a alguém, nós estamos sujeitos a uma negativa, a um receber um não. Em algum momento nós vemos, irmãos, aqui Jesus recebendo uma negativa de Deus que não é para fazer? Não, o único texto que assim, entre aspas, parece uma negativa, é quando Jesus estava ali orando e fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí depois ele vem e fala assim, todavia, faça a tua vontade. Né? Parece que Jesus ele vai ter uma negativa ali com Deus, que não é para Deus operar ali a salvação através da vida dele. A impressão, tá, irmãos? É uma impressão só. Mas não, em momento algum, eu creio que Jesus ele esmoreceu no seu propósito. Ali ele já sabia que o propósito dele estava chegando, o momento estava chegando. Jesus, ele sabia, né, através do Espírito Santo, que o momento dele estava chegando. Então ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Tá? Então nós vamos entender, meus amados irmãos, que não há essa subordinação. Como Orígenes, ele traz essa teoria de que o Espírito Santo é subordinado a Jesus e Jesus é subordinado a Deus, Deus Pai. Isso não existe, porque ambos são a mesma essência, tá? São o mesmo caráter, ambos são a mesma forma, tá? Então não temos como nós separarmos e dizer que um é subordinado ao outro, tá? Lógico, como eu falei para você, a diferença é as personalidades que cada um agiu, né, na sua função. Em função são diferentes, em função, cada um teve a sua função, tá? Porém, é o próprio Deus agindo, porque ambos eram considerados como Deus. Lembra que na aula que eu trouxe aqui, eu mostrei em Atos Apóstolos capítulo 5, quando Ananias e Safira mente, né, ali na verdade para Pedro, sobre a verdade que venderam, né, venderam por um valor X, mas falaram que vendeu por um valor Y. E quando Pedro, ali através da revelação do Espírito Santo, fala assim, olha, por que mentistes a Deus? Não mentistes a mim, né, porque mentiu ao Espírito Santo. Aí no final você vai ver ele, mentisse ao Espírito Santo, mentisse a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aí o pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia. Tá? Então ali nós vemos que o Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus também, ele é Deus. Em vários textos nós vamos ver, né, a comprovação de que Jesus, ele é Deus. Foi que lido aqui, João capítulo 16, 28, João capítulo 5, versículo... qual foi o versículo? Que a irmã leu? João 5, 18, João 16, 28, é que nós vemos, irmãos. É explícito, né? O nosso Senhor. Ok? Então, essa questão da teoria de Orígenes, de um ser subordinado ao outro, irmãos, ela cai por terra. Ela cai por terra porque não existe essa subordinação de um para com o outro. Ambos, irmãos, são Deus.
os três são Deus. A Trindade Santíssima, ambos são Deus. Tá? É um Deus com três personalidades, ok? Vamos lá para o segundo, no período pré-niceno. Lê para nós. Pergunte, irmão. Os três, né? Um mais subordinado ao outro. É errado dizer assim que um não age sem o outro? É errada essa colocação? Porque ambos são Deus. Um está com o outro. Então não temos como nós dizer, porque Deus, Jesus ele não é Deus? O Espírito Santo também ele é Deus? Então eles são um, com três personalidades agindo. Em todo momento, eles vão estar juntos. Em todos os momentos. Por exemplo, no início da criação do mundo. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Acharam? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então aqui nós no princípio, no primeiro versículo, nós encontramos quem? Deus Pai. Sim? No versículo 2 nós encontramos quem? O Espírito Santo. E no versículo 3, o que João no capítulo 1, versículo 1 diz? Jesus é a palavra. Ele é o Verbo. E no versículo 3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Jesus ele é o quê? Ele é a luz. Então o verbo haja aqui é nitidamente, explicitamente a presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque o haja é o próprio Senhor Jesus. E quando houve o haja, houve o quê? A luz. Houve luz. Então a ação dos três é o tempo todo junto. É o tempo todo junto. Lógico, quando nós pedimos, é no nome do Senhor Jesus. Quando quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tá? Mas os três irmãos, o tempo todo eles estão juntos, né? Em todos os momentos. Lógicos, né? Por isso eu falo, é um Deus com três personalidades. As funções são diferentes, né? Cada um age na sua função, porém é um só. Eles não estão separados. Eu digo assim, um age sem o outro no sentido assim de eles agem em comum acordo. Em comum acordo, isso, em comum acordo, isso aí sim. Por isso que eu pergunto se é errado, né? Porque Não. já disse isso algumas vezes, né? Sim. Um não age sem o outro, mas nesse sentido, porque um está de acordo com o que o outro. Os três estão de comum acordo em todos os momentos. Então, não é errado dizer que Não. um age Porque se por exemplo, se Jesus ele faz algo e aconteceu, porque houve um comum acordo entre a Trindade. O que o Espírito Santo ele faz é porque houve um comum acordo entre a Trindade. O que Deus ele faz é porque hoje houve um comum acordo entre a Trindade. Quando Deus cria o homem, o que o próprio Deus ele fala? Antes de ele fazer, façamos. Porque se fosse Deus somente um, se ele fosse apenas um, ele fazia, farei. Ele não disse farei o homem. Ele disse o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lógico que ele não está falando fisicamente. Ele está falando em questão de caráter. Ele está falando em questão de caráter. Tá? Então, o nosso caráter, ele é igual ao do Senhor. Tanto é que Deus, quando ele bota o homem no jardim do Éden, ele fala para o homem para não fazer o quê? Apenas da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comereis. Porque do dia que você comeres, certamente morrereis, diz a palavra do Senhor. Os seus olhos foram abertos, né? Então eles foram no sentido de enxergar como Deus ele enxerga. Mas até então eles eram inocentes. Eles não tinham a malícia, né? Mas a partir do momento que eles comeram do fruto, entrou a malícia, entrou o pecado, entrou todas as coisas ruins. E nós recebemos por herança o que é a morte. Tá? Então, a Trindade ela age em comum acordo o tempo todo. Porém, o que acontece, eu posso ter certeza que há
a aprovação da Trindade em tudo que é feito. Tá bom? Ok, Madalena? Vamos lá? Estávamos aonde? 3. Agora é o 3. É o 2, período pré-niceno. Vamos lá, Evangelho. No período pré-niceno. Não se preocupa não, tá, irmãos? Tem umas letras, umas escritas aqui, vou te falar, só pela misericórdia. Não tenha medo de engasgar nela, não. A gente vai... O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que nega a divindade absoluta de Jesus e seus expoentes. Considerava Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Ele afirmava que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso ele o fazia com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. Amém? Então aqui na questão do período pré-niceno, essa questão do subordinacionismo, irmãos, nos séculos 2 e 3, foi uma tentativa equivocada. Ainda que eles tentavam preservar o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Crendo que Deus era um só. Eles criam que Deus era um só, porém, meus amados irmãos, para eles, Jesus ele era subordinado. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Porque os textos que eles fazem, a exegese do Novo Testamento, irmãos, é uma exegese ruim. Ou seja, o que é exegese? É a interpretação de texto, é a arte de interpretar texto. E a interpretação de texto deles, irmãos, era péssima. Então eles interpretaram da forma que eles entendiam, não de conforme o que o texto estava dizendo. Por isso que eu falo para vocês, todo texto, ele por si só, ele fala. O próprio texto, nós não precisamos forçar o texto. Quando você vai ler o texto, você não lê somente aquele texto que te convém. Você vai ler todo aquele capítulo, talvez até o contexto vai estar no capítulo anterior, ou vai estar nos capítulos posteriores, nos versículos posteriores. Porque, irmãos, quando nós entendemos de contexto, ela não está somente no texto anterior. O contexto às vezes está no posterior, pode estar depois. Tá? Então, quando nós vamos ler algo, nós temos, meus amados irmãos, que entender. Você quer ver uma coisa? Abra comigo no livro de Jó. Jó, o capítulo... Cadê? Aqui, Jó capítulo 2, versículo 9. Jó 2,9. Nós vamos fazer uma exegese aqui para nós entendermos, né, como que é importante fazer a exegese correta. Ok? Todos encontraram? Livro de Jó, capítulo de número 2, verso 9. A sua Bíblia está escrita assim: então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ok? Você pega esse versículo isolado. Vamos lá. Quem conhece a história? Quem não conhece a história de Jó? Levanta a mão. Quem não conhece? Todos conhecem? Todos conhecem? Conhece não? De Jó? Jó, como pode ainda adorar? Né? Eu pergunto para você, esse texto que eu li, o que vocês entendem? Olha só o que a mulher de Jó ela diz para ele. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Se você pegar somente ele, vamos fazer uma exegese dele. Está na TBM. Olha só, tá vendo? Já está saindo alguma coisa. Isso é uma interpretação isolada. Outra coisa, quem pode me dizer outra coisa que você entende com o que eu li? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Que ela é fiel a Deus. Como ele pode ser fiel a Deus se ele, né, no caso, o abandonou e teve muitas coisas na vida de Jó e mesmo assim ele se manteve fiel a Deus. Manteve fiel. Ok. Boa. Quem mais pode dizer alguma coisa desse texto? Vamos, gente, vamos errar. Errando que a gente aprende. Não estou forçando você a errar, né? Mas o que você entende? Posso analisar o texto só por essa frasezinha aqui e dizer assim, essa mulher é doida. Essa mulher é doida. Tá revoltada. Uma revoltada. É uma desviada. Sofrimento, né? 10 filhos, né? Perdeu. Então, aí você está fazendo a exegese correta. Aí você está usando o contexto. É isso que eu estou querendo chegar. Se você ler somente o texto isoladamente, se eu for olhar aqui para essa mulher é uma louca. É louca. Essa mulher não tem juízo. Como ela fala para Jó, né, manter-se ainda sincero diante de Deus, né, ela fala, é melhor você amaldiçoar esse Deus. Aí você faz uma exegese ruim, é isso. É você pegar esse versículo e colocar o que você imagina que seja. Está na PTPM. É uma desviada. Aí você não entende o contexto. Mas aí nós vamos lá para o contexto. O próprio contexto ele vai dizer para nós o que está dizendo. Olha só. Versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Isso aqui é uma outra história, tá vendo? Quem vieram apresentar diante de Deus? Os filhos de Deus, os anjos. Tá? Aí também veio quem junto? Satanás. Deus está onde? Onde Deus mora? No céu. Aonde os anjos se apresentaram? Satanás entrou no céu? Não. Mas a Bíblia está falando que Satanás entrou, estava junto. E aí, irmãos? É outra exegese. Se a gente não souber fazer, a gente vai falar que Satanás entrou no céu, na eternidade. Lembra-se, irmãos, que existem 3 céus. Um dos céus, Satanás, ele habita. Por isso que a Bíblia fala para nós que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que se encontram onde? Celestiais. Na região celeste. Tá? É um céu. Então Deus veio até esse céu, onde os filhos de Deus se apresentaram. Aí olha só. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e de passear por ela. 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retens a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem te tem, dará pela sua vida, estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne. Verás se não blasfema a ti e a tua face. Olha o Satanás querendo instigar a Deus a tocar na vida de Jó. Aí Deus fala o quê? E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da sua presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-lhe no meio da cinza. Aí, o contexto agora está falando que Jó ele foi acometido de quê? De uma chaga. Ele estava então com lepra. Só que ainda antes desse contexto tem outro contexto, que é o capítulo de número 1. O capítulo de número 1, Deus fala a mesma coisa, que Jó era fiel, que Jó era sincero, Jó era temente a Deus, e nem se desviava para a direita ou para a esquerda. O que aconteceu? Satanás ele tomou toda a sua riqueza, Satanás levou todos os teus filhos, matou todos os seus filhos, né? Deixou Jó pobre, né? E no final das contas ainda recebeu umas chagas, né, da parte de Satanás. Aí a mulher dele fala, ainda retens a tua sinceridade com o teu Deus? Aí você já entendeu o contexto. Ele passou por um momento difícil.
Muitas pessoas pregam, lógico que Jó vai falar aqui que essa mulher é louca, eu não gosto de pregar dessa forma. Eu prego que essa mulher é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Pensa você, uma pessoa com uma vida boa, uma vida rica, cheio do dinheiro, cheio da riqueza, com um monte de filhos ao seu redor, e do nada você se torna pobre e perde todos os seus filhos. Eu quero saber qual é a mulher que vai suportar essa luta. Eu quero só qual a mulher que vai levantar a mão no céu e falar, Senhor, obrigado. Não vai, irmão. Não vai. Sejamos sinceros, nós somos humanos. Nós somos humanos, mas essa mulher ela foi guerreira. Muitos pregam como essa mulher foi uma louca, mas eu prego essa mulher como uma mulher guerreira, porque ela suportou de tudo isso, porque Deus deu tudo dobrado para Jó, mas a mulher foi a mesma, tudo com a mesma mulher que estava do lado de Jó, né, vencendo as crises, os momentos difíceis da vida. Tá? Então, em nome de Jesus, nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a olhar a situação melhor. Tá, então, olhando o contexto, agora você entende por que a mulher de Jó ela foi tão ríspida nas suas palavras. Nós entendemos agora. Por quê? Porque o contexto explicou para nós o que ela passou. O contexto diz para nós o que ela passou. E o que os da parte de Orígenes faziam é o quê? Era poder isolar o texto como eu isolei no começo. Pegar um texto isolar e interpretar do jeito que achava. Tá, irmãos? Então a Bíblia ela não pode ser interpretada dessa forma. A Bíblia você tem que ler todo o contexto. Irmãos, olha, às vezes para a gente pregar uma palavra, nós temos que ler o contexto para entender o que está se passando. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica para nós entender. A primeira livro da Bíblia é Gênesis, né? Para nós. Mas, cronologicamente falando, não é Gênesis o primeiro livro da Bíblia. Há uma grande probabilidade de ser o livro de Jó. Tá? Então, mas ela está escrita de uma forma para que nós venhamos a compreender. E tem muitas pessoas que isolam textos, né? E ó, essa frase ela é categórica, eu gosto dessa frase. Ela fala assim, que texto isolado é pretexto para criar, né, heresia. Tá? Então nós temos que tomar cuidado para não isolar texto, né, para que a gente crie heresias. Tá? Nós temos que entender que a própria Bíblia ela diz por si mesma. Ela diz por si mesma. Quando nós vamos interpretar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Qual o contexto desse texto? Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você vai ver, você vai ler o contexto em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai entender que o pecado entrou no mundo através de quê? Da desobediência do homem. Aí você vai em Romanos capítulo 5, ainda continua o contexto. Romanos capítulo de número 5 vai dizer para a parte do versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Pela desobediência de um homem. Aí você vai entendendo o porquê que Deus teve que mandar Jesus. Por isso que eu falo, não podemos isolar um texto e interpretar do jeito que nós achamos. A própria Bíblia ela interpreta por si mesma. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, não isolamos, né, para que não venhamos a pecar e errar e cair no mesmo erro aqui que Orígenes, tantos homens daquela época, apesar de crer no monoteísmo, eles negaram a divindade absoluta de Jesus. Eles negaram que Jesus era Deus. Tá? Por quê? Isolavam o texto e interpretavam da forma que achavam melhor. Amém? Por que assim, por que você chegou nesse ponto no primeiro livro? Pelo conteúdo histórico, pelos achados, por todo o conteúdo. Porque você sabe quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Moisés escreve o livro de Gênesis. Moisés escreveu o Pentateuco. Moisés, ele foi bem depois de Abraão. Entende? Então foi bem depois. Por isso, por essas questões de escritura, de conteúdo, né, há uma grande probabilidade de que Jó foi o primeiro livro. Não podemos afirmar, é uma probabilidade, tá? Não estou dizendo que a Bíblia diz, é uma probabilidade, tá bom? Ok? Nós vamos ver também que tem cartas, tem evangelhos que estão na ordem, não de que foi escrito, não na ordem cronológica. Tem livros que estão lá na frente, mas que foram falados bem antes dos outros. Mas se colocar nessa ordem, a gente não entende. Então foi colocado de uma forma que nós venhamos a compreender a leitura, ok? Vamos lá. Então a exegese ruim, ela é perigosa. Ela é perigosa. Se nós não fizermos uma boa exegese, nós vamos acabar pregando heresia no altar. Tá? Nós vamos acabar pregando heresia. Temos que tomar cuidado com isso em nome de Jesus. Terceiro, métodos usados pelos subordinacionistas.
Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente Ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica, conforme Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Romanos capítulo 9, versículo 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, utilizam das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Está vendo? Quando as pessoas querem inventar desculpa, eles procuram textos isolados para tentar justificar sua linha de pensamento. E isso é um erro. Porque eles estão isolando versículos para justificar sua linha de pensamento. Que Jesus ele não era Deus. Que Jesus ele não era como o Pai. Que Jesus ele veio como homem. Né? Então nós vamos ver que em vários textos Jesus ele se declara, né, como homem. Mas ele era Deus. Por exemplo, vai ter um texto no Evangelho que vai dizer assim, que a hora e o dia e o ano, não o ano, a hora e o dia, o filho não sabe quando retornará. Não tem um texto assim? Mas você sabe por que ele não sabia? Jesus como homem. Mas como Deus, ele sabia. E ele sabe quando ele vai retornar. Mas como humano, como homem, ele não sabia. Porque ele era um homem, né? Lógico que despiu da sua glória e tudo, não deixou de ser Deus. Mas ele como homem em si, a sua parte humana, ele não sabia nem o dia nem a hora que o Senhor, nosso Deus, enviaria ele para poder salvar a humanidade, para nos resgatar. Mas hoje Jesus não sabe? Claro que sabe. Claro que Jesus sabe a hora que ele vai vir. Porque ele é Deus. E se ele é Deus como Pai, ele sabe a hora que ele vai vir. Ok? Vamos lá para o terceiro subtópico, irmãos. Eu vou ler aqui, que diz assim: no contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo, conforme Judas, versículo 10. Judas é capítulo único, tá, irmãos? Por isso que é o versículo 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, conforme Marcos capítulo 5, versículo 7. Você lembra quando ali o endemoniado de Gadareno, Jesus ele chega, o que os demônios falam? O que temos contigo, filho de Davi? Né? Filho do Deus Altíssimo. O que temos contigo para que tu venhas nos perturbar? Eles mesmos reconhecem, os próprios demônios reconhecem e estremecem diante de Jesus. Aí vem alguns religiosos e não reconhecem que Jesus, né, ele é Deus. Então isso é lamentável. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, conforme João 8,42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 35. Amém? Nós sabemos disso. Né? Nós entendemos, estudamos muito sobre isso, tá? Então o contexto islâmico é isso. Eles não creem que Jesus, ele é o nosso Salvador. Tá? Ele não acredita, ele fala de Jesus apenas mais um profeta, como tantos outros que vieram naquela época. Por isso, olha só, mas vamos parar para pensar uma linha de pensamento do islamismo. O islamismo, você sabe que eles são compostos de homens bombas, sim ou não? Homens que se enchem de bomba e que explodem os lugares, porque eles dizem que a pessoa que faz tal façanha, né, no céu, ele terá várias mulheres virgens para ele. Meu irmão, pelo amor de Deus. É por isso que o islâmico ele tem coragem de se explodir. Porque ele acha que na eternidade ele vai ser um sultão lá cheio de mulher, virgem para ele. Para você ver como que as pessoas, né, são iludidas. Sim, é isso. Isso é um dos principais fatores. Por Alá eles morrem, né, porque os islâmicos eles creem em Alá. Né, para Alá, para eles, não o mesmo Deus nosso. Não o mesmo Deus nosso. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que trabalha, meus amados irmãos, com suicídio. Muito pelo contrário, o suicídio, meus amados irmãos, é algo, né, que a pessoa não vai entrar na eternidade, aquele que tira a sua própria vida. Isso está lá na oração de ânimo, 1 Samuel capítulo 2. Que o Senhor é aquele que dá e o Senhor é aquele que tira a vida. Tá? Então tudo isso está no poder das mãos do Senhor, não na mão do homem.
Tá? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, ok? Então o contexto islâmico é isso, eles creem mais no Alcorão do que na própria palavra do Senhor. 2. E vocês sabem de onde surgiu o islamismo? Vocês sabem? Um erro de Abraão. O erro de Abraão. Para você ver, por isso que eu falo, irmãos, a gente quando toma uma decisão errada, irmãos, pode implicar em problemas da humanidade. Abraão, quando Deus promete para ele, né, que a sua descendência seria como a areia do mar. Né? Quando nós vamos olhar para a esposa de Abraão, que é Sara, ela era estéril. Aí o que ela fez? Ela quis dar o quê? Uma mãozinha para Deus. Fala, meu Senhor, deita com a minha serva Agar, e dela tu gerarás um filho, e esse filho será meu filho. Só que Deus aparece depois que foi já e fala, não é dela, é de vocês que será a descendência. Então aí depois, aos 90 anos, né, no segundo tempo, né, já dos acréscimos, da prorrogação, a Sara ela fica grávida. E quando ela é engravida, nasce quem? Isaac. Aí sabe por que hoje os islâmicos odeiam os cristãos? Porque os cristãos são da descendência de Isaac. E os islâmicos são da descendência de Ismael. Sabe por que eles odeiam os cristãos? Porque até hoje eles pedem a primogenitura de Ismael. Que Ismael é o primogênito. Ele é o primogênito de Abraão, sim, mas não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. Por isso que Jesus ele não veio da linhagem de Ismael. Jesus ele veio da linhagem de quem? De Isaac. Por isso que os islâmicos odeiam os cristãos. Por que muitos cristãos são assassinados pelos islâmicos? Porque eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Porque para eles, né, nós somos uma pedra de tropeço para eles. Porque para eles, irmãos, o primogênito é Ismael. Verdadeiramente falando, quando nasceu, Ismael é o primogênito através da nastura, quando ele nasceu. Porém, em questão da promessa de Deus, irmãos, o primogênito é Isaac. Não tem como fugir disso. Então, Sara quis dar uma ajudinha, né, para Deus. Olha no que deu. Até hoje a humanidade sofre. Até hoje. Porque os islâmicos, eles são descendentes de Ismael. Tá, irmãos? São descendentes de Ismael. Por isso que eu falo, um erro que nós tomamos na nossa casa, a nossa família perece. Então tomemos cuidado com as nossas decisões. Ok? Vamos lá, 2. O movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Depois o Deus Poderoso, Jesus. Né? Olha só, o Deus com letra minúscula, tá? Jesus. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser deuses. Conforme Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Eis uma boa pergunta, olha aqui. Eis uma boa pergunta que incomoda os testemunhos de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, tá, que Jesus ele é uma divindade verdadeira, elas são obrigadas a reconhecer que Jesus, a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for que não reconhece Jesus como uma divindade, então eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Está vendo? Quando nós, irmãos, eu até aconselho você, irmãos, se você não estuda muito Bíblia, não abra a porta do testemunho de Jeová, não, irmãos, que eles estudam. Eles estudam e eles dão um show. Eles não vêm bater na tua porta despreparado, não. Não vem. Esses tempos atrás, já faz tempo que eles não vêm na minha... Bom, eu acho que vem, mas às vezes eu não estou em casa. Uma certa feita bateu uma brasileira com acho que era um peruano, testemunho de Jeová. E ela trouxe a sentinela para mim. Ela falou assim, eu queria entregar essa sentinela para o senhor, para mim dela. E ela falou assim, na sentinela estava escrita, né, que este mundo será restaurado, né, para a eternidade. Eu falei, esse mundo que você está falando aqui é o quê? Essa terra? Ela falou assim, é essa terra. Você acredita, se eu crer que ela será restaurada? Eu falei, não creio. E eu vou te mostrar na Bíblia. Eu peguei minha Bíblia, lá em Pedro fala que essa terra, ela está destinada ao fogo. Eu falei, como que ela vai ser restaurada?
como ela vai ser restaurada? A Bíblia fala sobre novos céus e novas terras, né? Então eu acredito em um novo lugar, não neste lugar. Aí na hora eu vi o rapaz dando um cutucão nela, e ela falou, posso trazer o ancião? O ancião é o pastor deles, tá, irmãos? Eu falei, pode, traga o teu ancião para a gente sentar e conversar. Não voltaram mais. Então a gente tem que saber refutar. Se você não sabe refutar, aí você pergunta, mas para que você pegou o sentinela? Para ela evangelizar menos um, que eu joguei fora. Menos um, né? Peguei, falei assim, me dê, ela me deu. Eu falei assim, não vou ler, né? Mas já que você me deu, é meu. Então eu faço com ele o que eu quiser, né? Ela falou assim, sim. Eu falei, então tá bom. Aí eu não falei para ela o que eu fiz, né? Falei, ela foi embora, peguei a maçã e joguei no lixo, simplesmente. Aí me falou, para que você pega? Para ela evangelizar menos um. É menos um que ela vai evangelizar, menos um que ela vai enganar. Amém, irmãos? Mas é isso aí, irmãos. Nós precisamos ter mais compreensão para poder entrar em alguma determinada área, tá? Vamos lá para a conclusão, já finalizando, e aqui eu encerro. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai, ok? Por isso que ele é o unigênito. Tá, então, irmãos, há um questionamento de que Jesus, ele surge, quando o Filho, espiritualmente falando, surge é quando Jesus nasce na terra, e não é verdade. Isso não é a verdade. Jesus já existia, Jesus, ele, irmãos, ele não teve começo, ele não teve fim. Por isso que Apocalipse fala que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus, antes da fundação do mundo, ele já existia, você sabia disso? Né? Rapidinho, só para te mostrar aqui, abra comigo. Meu Deus, fugiu o nome do livro da cabeça. Espera aí vi na cabeça. Pera, irmãos. É que a nossa cabeça já não é mais a mesma, né, irmãos? Primeira Pedro, capítulo de número 1. Olha só, versículo de número 18 em diante diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só o versículo 20: ao qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Amém. Então Jesus, antes mesmo da criação do mundo, Jesus já existia. E aquele texto que eu falei, que eu usei para os testemunhos de Jeová, 2 Pedro 3,7: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Essa terra será destruída pelo fogo. Amém? Ela será destruída, ela não será restaurada, ela será destruída. 2 Pedro 3, versículo de número 7. Amém? Irmãos, semana que vem, a lição de número 7 vai falar sobre a natureza humana e divina de Jesus. Tá? Então não falte, venha. Né, irmãos, tem sido de bênção, nós temos aprendido grandes coisas nessas lições. E sempre que você tiver dúvida, irmãos, pergunte. Se você for para casa, chegou em casa, lembrei de uma pergunta, anota. Quando você vir na aula, pergunta. Né, nós estamos aqui para poder esclarecer, né, as dúvidas da sua vida em nome de Jesus. Ok? Sábado agora, culto de ceia. Tá, irmãos? Não falte, venha. Deus tem uma palavra no teu coração. E no domingo vai ser o nosso primeiro, tá, dia da abertura do seminário da família. Irmãos, e nesse domingo, eu pedi para a irmã Amanda, ela está trazendo a mensagem, porque está fresca, ela pregou lá em Conan, e eu pedi que ela trouxesse essa mesma palavra na abertura. Como foi muito em cima da hora, eu falei: você está com a cabeça mais estreita, então você abre o seminário da família. Irmãos, e lá nós tivemos um sucesso, irmãos, dessa palavra. Foi muito bom para a compreensão, né? Foi muito bom. Você tem aí, Fernando, aquele post? Como que está o título aí, Fernando? Isso que é bom, tá? Foi ele que fez o post, irmãos. Então,
A gente já vai na fonte para saber como é que é o título lá, Fernando. Apesar que eu te mandei a mensagem também, né? É que meu celular tá ali filmando. Mas pode ligar aí para eles dar o concluir aí.